It's 11:10. Supposed to be finished at 11:30. That won't happen, will it? Bom dia. How many of you belong to congregations that hold to the Westminster Confession of Faith? Quantos aqui fazem parte de uma igreja que subscreve os padrões de Westminster? Okay. About half. Mais ou menos metade. Probably more. So Talvez take a um shot. pouco I didn't mais. look up there. Do it again. Vamos mais uma vez they're levantar as all mãos. upstairs. Também as Much, pessoas lá em okay. cima. Don't be ashamed of it. Não fiquem com vergonha disso, não. How many of you know the history of the development of the Westminster Standard? Quantos de Raise your vocês hand. têm conhecimento da história do procedimento de desenvolvimento desses padrões de Westminster? Okay. Well, this is worthwhile. Então vai valer a pena então esta aula. They didn't just drop out of heaven. Porque os padrões não caíram prontos do céu. So Dr. Canuto had asked me to do a lecture on the history of the Westminster Standard. O Dr. Manuel Canuto me pediu fazer uma aula, uma palestra sobre a história dos padrões de Westminster. And to lay a biblical foundation, let's read Psalm 78, first 8 verses. E para lançarmos um fundamento bíblico, vamos ler o Salmo 78, os primeiros, how many verses? 78 verses 1 to 8. Os primeiros 8 versículos. Salmo 78, Salmo didático de Asaf, e assim diz a palavra de Deus. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido essas palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Let's pray. Oremos. Our Father in heaven, we thank you that you are the God of the covenant, Nosso Pai que está nos céus, nós te damos graças que tu és o Deus da aliança. and that your history of dealing with your people, both in Scripture and in subsequent ages, is very important. Então, e que a história de como tu tens se relacionado com o teu povo no decorrer dos séculos é muito importante. And so this morning, as we consider something of our history, we ask your Spirit would illumine our understanding and bless these remarks to us all. Então, hoje pela manhã, quando nós vamos olhar por perto nossa história, nós pedimos que teu Espírito Santo esteja presente, iluminando e guiando as palavras que são faladas. For Christ's sake, amen. É por amor de Cristo. Amém. So as we speak of the Westminster Standard, can't get too close. As we speak of the Westminster Standards, we are particularly considering the Confession of Faith and larger and shorter catechisms. Então, quando falamos sobre os padrões de Westminster, nós estamos pensando especificamente da confissão de fé e dos catecismos maior e menor. However, they also produced a directory for worship and a form of government. Mas também a Assembleia produziu um diretório de culto e uma forma de governo. And although modern Presbyterians have not adopted these two documents in particular, Agora, os presbiterianos modernos não têm adotado estes últimos 2 documentos especificamente. we have documents based upon the directory of worship and the form of government. Mas nós temos os nossos documentos baseados sobre o diretório de culto e a forma de governo da Assembleia. Westminster Standards get their name from the Westminster Abbey, Então, os padrões de Westminster têm o nome do Catedral de Westminster, which is right across the street from the House of Parliament, que está do outro lado da rua do Parlamento Inglês, which is on the Thames River. que está no rio Tama.
Westminster Abbey is probably most famous because here's where all of the kings and queens are crowned. Então, o Westminster Abbey é muito famoso porque aqui os reis e as rainhas são coroados. But for us, what's important is what occurred here in the 1640s. Mas para nós, o que é importante é o que ocorreu aqui na década dos 1640. In a small room called the Jerusalem Chamber. Numa pequena sala chamada a Sala de Jerusalém. It received its name because one of the kings of England wanted to go on a crusade, a pilgrimage to the Holy Land, Jerusalem. Tem este nome porque dos reis de Inglaterra queria fazer uma cruzada indo para a Terra Santa, para Jerusalém. But he was stricken with a terminal illness. Mas ele ficou doente até a morte. And he was carried into this room. Ele foi carregado para esta sala. Because of his desire to go to Jerusalem, it received that name. E por causa do desejo que ele tinha de fazer uma cruzada para ir para Jerusalém, esta sala recebeu este nome. But what led up to that assembly that met there in 1640s? O que levou, o que aconteceu para chegarmos a esta assembleia na década de 1640? To understand the events then, we need to consider some background material. Para entendermos o que aconteceu naquela época, precisamos primeiro considerar juntos algumas coisas que aconteceram no pano de fundo de tudo isso. And so a quick tour of the early English Reformation. Então vamos fazer um tour muito rápido do início da Reforma Inglesa. And you probably know all about Henry VIII. Com certeza vocês sabem muito bem tudo sobre Henrique VIII. King who had about 6 wives. Ele tinha 6 mulheres. And Henry VIII, in God's providence, is the one who began to move the English Roman Catholic Church to become the Church of England. E este rei, pela providência de Deus, foi aquele que começou a mover a Igreja Católica Romana Inglesa na direção da Reforma Protestante. He thought it was a sin that he was married to his brother's widow. Ele pensava que era um pecado que ele estava casado com a viúva do seu irmão. And the English theologians, even those who were Reformed, agreed with him. E os teólogos ingleses, também os teólogos reformados, concordavam com ele. When the Pope refused to annul that marriage, E quando o Papa recusou e não permitiu que este casamento fosse desfeito, Henry separated the English church from the Roman Catholic Church. ou anulado, então o Henrique VIII separou a igreja inglesa da igreja romana. And had himself declared the supreme head of the church. E ele se declarou o cabeça supremo da igreja. Now, during this time, the English Reformation was beginning. Agora, nesta mesma época, a reforma inglesa estava se iniciando. During this time that Tyndale did the first translation of the Bible into English. Foi nesta época que Tyndale fez a primeira tradução da Bíblia para o inglês. And the great men like Cranmer and Latimer and Ridley were all teaching and preaching. Então, foi também naquela época que os homens grandes como Cranmer e Latimer e Ridley estavam ensinando. And like the tide, their fortunes waxed and waned. E como o maré do mar, eles às vezes estavam lá em cima e outras vezes estavam lá embaixo. Sometimes they were given great freedom. Às vezes eles recebiam muita liberdade. Sometimes they were persecuted. E em outros momentos eles estavam sofrendo perseguições. Tyndale was put to death for the great crime of translating the Bible into English. O Tyndale foi morto pelo grande crime de ter traduzido a Bíblia para o inglês. Henry died in 1547. O Henrique morreu em 1547. The son that he had so desperately sought, Edward VI, came to the throne as a young teenager. Então, o filho que ele tanto desejava chegou ao trono como um adolescente. In God's providence, Archbishop Cranmer had been his tutor. Então, na providência de Deus, o arcebispo Cranmer foi o tutor deste filho. And the men that oversaw him as an underage king were Protestant. E os homens que estavam supervisionando este rei jovem, todos eles eram protestantes. He was a thoroughly converted Protestant king. Então ele era de fato um rei completamente convertido protestante. And immediately began to bring reform to the English church. E imediatamente ele começou a reformar a igreja inglesa.
Cranmer's prayer book was brought more in line with the Protestant teaching. Então, o livro de oração de Cranmer foi mais e mais adequado ao ensino protestante. The church adopted the 42 Articles, which were a Reformed confession of faith. A igreja inglesa adotou os 42 artigos, que foi uma confissão de fé reformada. Later, they were reduced to the 39 Articles. E mais tarde, eles são reduzidos para serem os 39 artigos. And he gave great liberty and freedom to the Reformed teachers and preachers. E ele deu muita liberdade aos protestantes, aos pregadores e mestres, professores reformados. But in God's providence, he died in 5 years with tuberculosis. Mas na providência de Deus, ele depois de 5 anos morreu de tuberculose. And he was succeeded by Mary, E quem tomou agora o poder foi a Maria. one of the great mistakes that people make. This is Mary Tudor, E isso é Maria Tudor, not Mary, Queen of Scots. não é Maria Rainha dos Escoceses. Her nickname is Bloody Mary. O apelido dela é Maria Sanguinária. She was the daughter of Henry's first wife. Ela foi filha da primeira esposa de Henrique. And of course, when that marriage was annulled, she was declared to be illegitimate. E quando este casamento foi declarado nulo, anulado, ela foi declarada então uma filha ilegítima. She had great hatred and resentment, E então ela estava cheia de ódio, de ressentimento. and was determined to bring the English church back under the Pope. E ela estava assim realmente com muito compromisso de trazer a igreja inglesa de volta à igreja de Roma e ao Papa. To accomplish this, she married Philip II of Spain. Para conseguir isso, ela se casou com Filipe II da Espanha, who was the son of the head of the entire empire. que ele, Filipe II, era o filho do imperador do Império Romano. Under her reign, terrible persecution broke out against the Protestants. Então, durante o reino de Maria, houve uma perseguição terrível contra os protestantes. Hundreds were burned at the stake, Centenas de pessoas foram queimadas vivas. and many others fled to the continent, particularly to Strasbourg, Zurich, and Geneva. E muitos outros fugiram para o continente, para o Estrasburgo, para Zurique e para Genebra. Now, here we might ask the question about providence in history. Agora, nós podemos, neste momento, fazer uma pergunta, nos questionar sobre a providência na história. It illustrates what we heard in last night's message. Isso ilustra o que nós ouvimos na mensagem de ontem à noite. In God's wisdom, Na sabedoria de Deus, the righteous are not exempt from great trials, pressures, and persecution. os justos não vivem uma vida isenta de grandes tribulações e problemas e sofrimentos. And even though we often cannot explain the why of our difficulties, E mesmo se nem sempre conseguimos identificar o porquê das nossas dificuldades, you know who is behind them. nós sabemos quem está por trás dessas coisas. I have that great promise that all things work together for good to those that love God and are Yes. called according to His purpose. Nós temos essa grande promessa que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus e que amam a Deus e que são chamados conforme seu propósito. One thing that we can learn about the persecution and the flight Uma coisa que nós podemos aprender com esta grande perseguição é aquela grande fuga. that the men who journeyed to the continent of Europe and particularly to Geneva Aqui os homens que viajaram para o continente da Europa, e especificamente para Genebra, were trained in a much more thoroughgoing biblical Reformed Christianity. eles receberam treinamento muito bom em um cristianismo bem firme, bem bíblico, bem reformado. And were prepared to come back and lay a biblical foundation for the Church of England. Então eles foram preparados para, na sua volta, lançar as bases, os fundamentos de uma reforma bíblica e reformada da igreja inglesa. In many senses, 100 years later, when the Westminster Assembly met, these men were part of the foundation of what God did then in the 1640s. Então, de várias formas, nós podemos ver que
uns 100 anos depois, quando nós temos a Assembleia de Westminster, que estes homens desta época aqui fazeram parte do fundamento que Deus preparou para o trabalho da Assembleia. Providentially, then, Mary Tudor died after 5 years. Então, na providência de Deus, Maria Tudor também morreu depois de 5 anos. And Elizabeth I came to the throne. E Elizabeth I assumiu o trono. She had been trained under Protestants. Ela também foi criada e ensinada debaixo dos protestantes. And all of the refugees came back to England with great hopes for a thoroughgoing Reformation. Então, todos os refugiados, aqueles que tinham fugido, eles voltaram para a Inglaterra com grandes expectativas de uma nova reforma. But Queen Elizabeth inherited a number of very serious problems. Mas Elizabeth, ela herdou vários problemas muito sérios. In the first place, there were many who thought she should not be on the throne. Em primeiro lugar, muitos pensavam que não era para ela ser rainha. Partly because she was a woman, they just had one disastrous monarch who was a woman. Em parte porque ela era uma mulher. Eles acabaram de sofrer debaixo do reino de uma mulher terrível, catastrófica. Partly because of her mother. E também, em parte, por causa da mãe dela. And so her very position politically was very threatened. Então, a posição política dela estava sendo ameaçada. Would not be dissimilar to someone today who would be trying to lead and rule in Brazil. Seria mais ou menos semelhante a alguém hoje no Brasil tentando governar o país. And then the church itself was greatly divided. E também a própria igreja estava muito dividida. Most of the people had been kept in deep ignorance. A maior parte do povo tinha sido mantido em uma profunda ignorância. Were they Roman Catholic? Católicos romanos, British Catholic? eles eram católicos romanos, eles eram católicos ingleses, Or Protestant? ou eles eram protestantes. How in the world was this young lady going to govern in all of this? Então, como esta jovem mulher poderia governar uma tal situação? She was probably one of the politically wisest rulers in the history of mankind. Então, Elizabeth provavelmente foi uma das governantes mais sábias na história da raça humana. She established a route called the Via Media, the middle way. Ela estabeleceu uma política da via média, o caminho do meio. She herself was a professing Christian. Ela era uma cristã que professa. She believed in Protestant theology, Ela cria a teologia protestante, but she recognized, in her opinion, that the church was not ready for that. mas ela reconheceu que, na sua opinião, a igreja não estava pronta para isso. And so she adopted a more Lutheran approach to the reform of the church. Então, ela adotou uma abordagem mais luterana à reforma da igreja. One of the great differences between Luther and Calvin was that Luther kept as much of the old as he could. Uma das grandes diferenças entre Lutero e Calvino é que Lutero mantinha, dentro do possível, mais que possível, das coisas antigas. Calvin went back to the scriptures for everything. Mas Calvino voltava em tudo, ele voltava para as escrituras. She did not think her church could, her rule, her church or country could take that. Ela pensava que o reino, o país, a igreja dela não tinha condições de aguentar isso neste momento. So she placed moderate Protestants into the positions of authority. Então ela colocou nas posições de autoridade protestantes moderados. The English church had kept the governing structure of Roman Catholicism. A igreja inglesa tinha mantido a estrutura, a hierarquia do catolicismo romano. So you had two countries divided in half, and you had two archbishops. Então você tem dois países divididos, você tem dois arcebispos. The Archbishop of Canterbury, Você tem o arcebispo de Cantuário the Archbishop of York. e também tem o arcebispo de York. And Canterbury, which was the center of the development of Romanism, was the chief seat of power. E Cantuário, que era o lugar, o centro de poder do catolicismo romano, era o lugar mais com mais influência. Now, each
archbishopric was divided into provinces under bishops. Então, cada arcebispo tinha debaixo dele várias províncias governadas por bispos. And the bishop's church was the cathedral church. E a igreja do bispo era a igreja que tinha catedral. And the bishop was over all of the parishes and congregations in his province. E o bispo, ele governava todas as igrejas e paróquias na sua província. You had then parish priests and vicars and rectors. E você também tinha os padres e os vicários e os retores nas igrejas. And the queen had the right to appoint the archbishops and the bishops. E a rainha tinha o direito de nomear os arcebispos e os bispos. And so she put modern Protestants into the positions, a great number of the positions of authority. Então ela nomeou muitos protestantes moderados em várias posições de poder e influência. Then in 1559, Então depois em 1559, she had the English Parliament enact two laws. ela fez com que o parlamento inglês fizesse duas leis. The Act of Supremacy O ato da supremacia and the Act of Uniformity. e o ato de uniformidade. The Act of Supremacy was an act that her father, Henry VIII, had enacted, and that is the monarch was the head of the church. Então, o ato de supremacia foi algo que o pai dela, o Henrique VIII, já tinha feito, que dizia que o rei ou a rainha é cabeça da igreja inglesa. And this episcopal form of government that I just described to you was necessary part of that. E este governo episcopal que acabei de descrever a vocês fazia parte deste ato, desta supremacia. The second act of uniformity insisted on three things. O segundo ato, o ato de uniformidade, insistia em três coisas. The use of Edward's Revised Prayer Book, 1552, O uso do livro de oração revisado por Eduardo em 1552. the use of special ceremonial liturgical garments called vestments, O uso de roupas especiais litúrgicas, chamadas de vestimenta. and commitment to the 42 articles that were changed in 1563 to the 39 articles. E o compromisso com os 42 artigos que em 1563 foram mudados para os 39 artigos. This was a great shock to the men who had been on the continent, So isso- studying under people like Calvin. Isso foi um grande choque para os homens que tinham passado o tempo lá no continente estudando com homens como Calvino. They'd come back with great hopes that the English church would become the most gloriously reformed biblical church in the world. Eles voltaram com grande expectativa que a igreja inglesa iria se reformar, se transformar na igreja reformada mais gloriosa no mundo. And their hopes were dashed on the rocks of Elizabeth's political strategy. Então, estas expectativas foram totalmente destruídas pela estratégia política de Elizabeth. And in part, these acts were designed to keep them under control. E, em parte, esses atos que ela divulgou, que ela promulgou, tinham como um dos desenhos dele, nos propósitos deles, era de controlar estes homens que tinham voltado do continente. But this conflict gave rise to that which we call Puritanism. Mas este conflito fez com que surgisse aquilo que nós conhecemos como o puritanismo. The Puritan ministers were ministers in the Church of England. Os ministros puritanos eram ministros na igreja da Inglaterra. They did not believe in separation, Eles não criam em separação, but they were thoroughgoing Calvinists in their theology, mas eles eram totalmente, integralmente calvinistas na teologia very spiritual and faithful in their pastoral administrations. e muito espiritual e fiel na administração pastoral do seu ofício. And so again, in God's providence, we're thankful for the conflict that God used to raise up such a host of spiritual fathers and mothers. Então, mais uma vez, na providência de Deus, nós estamos muito gratos a Deus que Ele usou este conflito para fazer surgir este movimento de pais e mães espirituais que são tão grandes. And under Elizabeth, the movement grew, and most of the Puritan ministers found ways to minister in the Church of England. Então, durante o reino de Elizabeth, a maior parte dos ministros puritanos conseguiram achar formas de desenvolver seu ministério plenamente na igreja.
But things were to take a great change under James I. Mas as coisas iriam mudar de uma forma radical quando chegamos ao reinado de Tiago I. When Elizabeth died, of course the great question was now who was going to be the next monarch because she was single and had no children. Quando Elizabeth morreu, a pergunta foi quem vai reinar agora, quem vai ser rei, porque ela não tinha filhos. The next in line was James VI, the King of Scotland. O próximo para herdar o trono era Tiago VI da Escócia. Henry's father, Henry VII, had married Henry's sister Margaret to the King of Scotland. Então, o pai de Henrique VIII, Henrique VII, ele tinha organizado o casamento. So, who married who here? Sorry. Margaret, the sister of Henry VIII, was married to the King of Scotland. Então, tinha feito com a irmã de Henrique VIII, Margarita, tinha que se casada com o rei da Escócia. Such marriages were very common in order to make treaties, so to speak, between kingdoms. Então, era muito comum naquela época casar, fazer esse tipo de casamento para fazer acordos e pactos entre os reinados. So because of Margaret's relationship to the Tudors and to Henry, her son was the next in line genealogically to be the King of England. Então, por causa desse casamento e as genealogias de Margarita, o filho dela era o próximo que tinha direito ao trono inglês. Now here's a question for you. Agora, uma pergunta para vocês. Why is James VI of Scotland called James I in England? Por que Tiago VI da Escócia é chamado Tiago I da Inglaterra? Why wasn't he James VI? Por que ele não continua como Tiago VI? Because he was the first English king with the name James. É simplesmente porque ele é o primeiro rei inglês que tem o nome Tiago. Quite simple. É muito simples. Now again, the Puritans were really encouraged when James came to the throne. Mais uma vez, os puritanos foram muito encorajados quando Tiago assumiu o trono. Because Scotland was a Presbyterian country. Porque Escócia era um país presbiteriano. And he had been trained and mentored by Scottish preachers and theologians. E Tiago VI tinha sido treinado e ensinado por teólogos e pregadores escoceses e presbiterianos. But more importantly, he was a steward. Mas mais importante, ele era da família Stuart. And partly through their French connection, the Stuarts had this idea of the divine right of the king. E em parte por causa da conexão desta família com a França, eles tinham em mente a ideia, o conceito do direito divino dos reis. He believed in absolute authority. Ele acreditava que os reis tinham autoridade absoluta. And he recognized that Presbyterianism was absolutely opposed to absolute authority. E ele reconheceu que o presbiterianismo estava absolutamente oposto à autoridade absoluta. So he was no friend of Presbyterianism. Então ele não era um grande amigo do presbiterianismo. So when he came to the throne, again, the Puritans were very excited, and he had a conference at Hampton Court in 1604. Então, quando ele assumiu o trono, os puritanos estavam com muita esperança, muito esperançosos, e houve uma conferência em 1604 em Hampton Court. And turned down every request that the Puritans brought to him. E naquela conferência do rei com os puritanos, ele negou todos os pedidos deles. The one thing he did do was authorize a new translation of the Bible. Mas uma coisa que ele autorizou foi uma nova tradução da Bíblia. It's called the Authorized Version because it was authorized by the king. Que em inglês é chamada a tradução autorizada porque foi autorizada pelo rei. But we know it as the King James Bible. Mas nós conhecemos hoje em dia como o livro do rei Tiago, a Bíblia do rei Tiago. What I find very interesting, O que eu acho muito interessante, although it is a wonderful English translation, embora que seja uma tradução inglesa maravilhosa, is why Reformed people get so attached to it. eu acho muito interessante que os reformados ficam muito apegados a esta tradução. James's desire was to get rid of the first study Bible. Porque o desejo de Tiago em tudo isso foi de se desfazer da primeira Bíblia de estudo. How many of you have Bibles that have study notes in them? Quantos de vocês têm uma Bíblia de estudo? Yeah.
Well, you know the very first study Bible? Vocês sabem qual foi a primeira Bíblia de estudo? Anybody know? Alguém sabe? Give you a smiley face. Eu vou dar um sorriso se você The responder. Geneva Bible, Foi a Bíblia de Genebra. written by the English, translated by the English in Geneva, A Bíblia de Genebra traduzida pelos ingleses em Genebra, with Calvinistic study notes. com anotações e estudos calvinistas. And I was able to serve on an editorial committee with a group of men that have brought that back into English. And so if you could read English, you could get one. Então, eu servi numa comissão de homens que fizeram com que esta Bíblia fosse publicada de novo em inglês. E se você lê inglês, você pode adquirir. So he wanted to get rid of the Geneva Study Bible, and so he authorized a new translation. Então, ele queria se desfazer desta Bíblia de Estudo de Genebra, e por isso ele autorizou uma nova tradução. But he, under his bishops, organized persistent, consistent, comprehensive opposition to the Puritans. Mas ele, com seus bispos, ele engajou numa oposição persistente, consistente e contínua contra os puritanos, o movimento puritano. Up to this point, almost the entirety of the Puritans were, by commitment, Presbyterians in their church doctrine. Até este ponto, quase todos os puritanos tinham um compromisso com o entendimento presbiteriano do governo da igreja. And during the reign of Elizabeth, had tried to establish Presbyterianism. E durante o reinado de Elizabeth, eles tinham tentado implementar o presbiterianismo na Inglaterra. By law, through Parliament, that failed. Por lei, pelo parlamento, mas eles não conseguiram. They had two synods, though, during that time, Mas one in London, one in Cambridge. Mas na época também, durante esta época, eles realizaram 2 sínodos, um em Londres, outro em Cantuário. And some of them continued to function in secret presbyteries. E também alguns continuavam funcionando com presbitérios secretos. But basically, by the 1590s, Presbyterianism as a movement was destroyed. Mas, basicamente, quando nós chegamos no final do século XVI, o presbiterianismo como movimento na Inglaterra foi totalmente destruído. Most of the Puritans were committed Presbyterians in their theology. Mas, mesmo assim, mesmo estando na igreja inglesa, a maior parte dos puritanos eram presbiterianos compromissados na sua teologia. But under the increased pressure of James I, Mas quando o Tiago I estava pressionando ainda mais, more Puritan pastors were kicked out of their churches. mais e mais pastores puritanos foram expulsos das suas igrejas. And so two groups went to Holland Então, 2 grupos foram para a Holanda in order to have religious freedom. para conseguir a liberdade religiosa. And they developed congregational government churches. E lá eles desenvolveram igrejas congregacionais. And these two groups then went to the colonies of America. E estes 2 grupos viajaram para as colônias da América. Established 2 centers in what is now the state of Massachusetts. E estabeleceram 2 centros na área que hoje é o estado de Massachusetts. And so that by the end of the first, really the 1620s, there were 7 congregational churches in Massachusetts. Então, no início do século XVII, 1620 por aí, já tem 7 igrejas congregacionais estabelecidas na área de Massachusetts. And they didn't allow religious freedom to anybody else. Sorry? They didn't allow religious freedom to anybody else. E eles não permitiam liberdade religiosa para outras pessoas. Meanwhile, in England, things are getting worse. Enquanto isso, na Inglaterra, as coisas estavam ainda mais piorando. In addition to the problems with the prayer book and the persecution, Arminianism now begins to spread through the English church. Então tinha conflitos sobre o livro de oração e também tem um movimento crescente de arminianismo que está se espalhando pela igreja. And a very strong reaction to the Christian Sabbath. E também tem um grande conflito sobre o sábado cristão. In fact, James I authorized a book called the Book of Sports. De fato, o Tiago I autorizou a publicação de um livro com o título O Livro de Esportes. Advocating sports activities for the Lord's Day. E este livro promovia o exercício de esportes e divertimentos no Dia do Senhor.
If you've read Bunyan's Pilgrim Progress, Se você já leu O Peregrino de John Bunyan, you remember Vanity Fair. vocês vão se lembrar de Vanity Fair, a cidade da vaidade, a feira da vaidade. In Bunyan's book, Vanity Fair was the churchyard. E no livro de Bunyan, a feira de vaidade era de fato o quintal da igreja. That's where they set up their worldly games on the Lord's Day. Porque no dia do Senhor, no quintal da igreja, eles montavam esses jogos e divertimentos mundanos. James I died in 1625, Tiago I morreu em 1625 and he was succeeded by Charles I. e agora Carlos I assumiu o trono. Now, why was he Charles I? Por que ele foi chamado de Carlos I? Right. He's the Muito first bom. Charles to O be king of primeiro, England. o primeiro Carlos que estava no trono inglês. Things really got bad now. Agora as coisas pioraram de vez. He had a Roman Catholic wife Ele tinha uma esposa católica romana and began to try to move the church towards Roman e Catholicism. começou a mover a igreja na direção do catolicismo romano. His chief henchman was Archbishop Laud. E o braço direito dele foi o arcebispo Laud. Archbishop Laud was first the Bishop of London, which in many ways was the most actively powerful place in the church. O arcebispo Laud, no início, no princípio, ele era arcebispo de Londres, que era o lugar mais poderoso naquela And época. then became the Archbishop of Canterbury, Depois ele se tornou arcebispo de Cantuário. where he controlled the whole church Aí ele controlava a igreja inteira. and strongly enforced high Anglicanism, E ele estava impondo sobre a igreja o anglicanismo alto, ou mais católico romano. with many ceremonies that the Puritans thought still had Romish tint to them. Então ele estava impondo muitas cerimônias e rituais que os puritanos consideravam coisas católicas romanas. Absolute authority of the church. Ele ensinava a autoridade absoluta da igreja. And he began to persecute and to have mock trials against Puritan laymen and pastors. Então ele começou a perseguir tanto os puritanos, os ministros puritanos, quanto também os membros normais da igreja que eram puritanos. One of his favorite forms of torture was cutting off an ear. E ele gostava muito de várias formas de tortura, que a forma de tortura predileta dele era cortar o ouvido. And for a long time, I wondered, well, why cut off an ear? E durante muito tempo eu me perguntava por que o cortar do ouvido, da orelha. But a few years ago, I had surgery on my ear. Mas faz alguns anos eu passei por uma cirurgia da minha orelha. I've never had so much pain in all my life. Eu nunca sofri tanto dor em toda a minha vida. You think about all those nerves necessary in order to hear. Pense todos esses nervos aqui nessa área para você ouvir. And so it was a very painful form of punishment. Então era uma tortura muito dolorosa, com muitas dores. But Laud's great mistake Mas o grande erro de arcebispo Laud was to enforce his principles on the Church of Scotland. foi que ele tentou impor seus princípios sobre a igreja escocesa. And so they moved the prayer book, they removed the Presbyterian ministers, and tried to force the Church of Scotland to become an Episcopal church with all of the English prayer book and ceremonies. Então eles tentaram impor na igreja escocesa o livro de oração inglês. Eles tentaram remover os ministros presbiterianos e tentaram transformar a igreja escocesa em uma igreja episcopal. He did this in 1637. Ele fez isso em 1637. Early the next year, in February of 1638, E logo no outro ano, em fevereiro de 1638, the Scots, both the ministers and the laymen, took a national covenant. os escoceses, tanto os ministros quanto os membros da igreja, fizeram um pacto nacional. The churchyard of St. Giles in Edinburgh, Em frente da igreja de St. Giles, na cidade de Edimburgo, they took a covenant signed in their own blood eles fizeram um pacto assinado com seu próprio sangue, to resist unto the forfeiture of all their property and even of their lives to protect Presbyterian Reformed religion in Scotland. e neste pacto eles fizeram um compromisso de resistir
ao ponto de perder tudo que eles tinham e até a perder a própria vida para defender o presbiterianismo na Escócia. Well, Charles I formed an army to invade Scotland and enforce his rules. Então, Carlos I formou um exército para invadir a Escócia e impor suas regras. But that didn't go very well. Mas isso não deu tão certo não para ele. And so he put together a second army. Aí ele formou um segundo exército. But he needed Parliament to raise the money. Mas ele precisava de dinheiro e para levantar os recursos ele precisava do parlamento. You remember that God is not constrained by time. Você se lembra que Deus ele não está limitado pelo tempo. He did things 100 years ago that affect you today. Ele fez coisas 100 anos atrás que hoje nós estamos experimentando os efeitos. This decree covers all things in all places at all times. Porque o decreto de Deus tem a ver com todos os lugares e todas as coisas em todos os momentos. Last year was the 800th anniversary of the signing of the Magna Carta. Ano passado foi o aniversário de 800 anos da assinatura da Magna Carta. We were in England last year and actually got to see one of the original copies. E nós visitamos Inglaterra o ano passado e nós conseguimos ver uma das cópias originais desta Magna Carta. The Magna Carta was kind of the first declaration of independence in the English language. A Magna Carta foi mais ou menos a primeira declaração de independência na língua inglesa. And the English nobility imposed certain restraints on King John. E a nobreza inglesa, eles impuseram sobre o rei João várias limitações do seu poder. One of the things that came out of that is that only Parliament could raise taxes. E uma das coisas que surgiu deste acontecimento foi o seguinte, que somente o parlamento pode autorizar um aumento em impostos. Now, Charles I, being a divine right monarch, didn't want Parliament to have a say in anything. Agora, Carlos I, com aquele conceito dele do direito divino dos reis, ele não queria que o parlamento tivesse voz em nada sobre o governo dele. And did everything he could to rule without Parliament. Ele fez de tudo para governar o seu país sem depender do parlamento. But because he needed money to wage war against the Scots, he had to call a Parliament. Mas agora que ele precisava de dinheiro para formar um exército para guerrear contra os escoceses, agora ele tinha que recorrer ao parlamento. In 1640, Então, em 1640, and this Parliament was full of Puritans. e este parlamento estava lotado com puritanos. Thus its name, Por isso, o nome do parlamento. the Short Parliament. O parlamento breve. English are not very creative with their names. Os ingleses não têm muita criatividade com seus nomes. So the Short Parliament was simply a parliament that didn't last very long. Então, o parlamento breve, o parlamento curto, simplesmente é o parlamento que não durou muito tempo. But he still gets defeated by the Scots. Mas, mesmo assim, Carlos ele é vencido pelos escoceses mais uma vez. So now he has to call another parliament, Agora ele precisa chamar um outro parlamento. and it's called the Long Parliament. E esse parlamento é chamado Parlamento Longo. Can you guess why? Vocês podem adivinhar por quê? Well, it went from 1640 to 1653, Porque foi de 1640 até 1653. at which time Cromwell kicked out the Presbyterians, or they voluntarily left, E em 53, Cromwell ele expulsou os presbiterianos ou eles voluntariamente saíram. and they came back in 1559, E voltaram em 59. until Charles II was brought to the throne in 1560. Até que o Carlos II foi colocado no trono em 1660. And the Long Parliament was full of Presbyterian, both lawyers, laymen from all the various districts of England. Então, o parlamento longo estava repleto, estava cheio de puritanos de todo tipo, tanto pessoas nobres quanto pessoas mais simples. And immediately, Parliament was addressed with a series of petitions. Imediatamente, o parlamento recebeu várias petições. There was the root and branch petition that called for the abolition of the episcopacy, Então, tinha government by bishops. uma certa petição que pediu uma reforma radical de arrancar pelas raízes tudo que tinha a ver com a igreja episcopal.
In 1641, there was the Grand Remonstrance. Em 1641 tinha a grande remonstrância Parliament addressed this to the king. e o parlamento enviou esta remonstrância ao rei. It accused papists, corrupt bishops, and clergy of subverting justice. E foi uma acusação contra os papistas, contra os bispos e clérigos corruptos que estavam corrompendo a igreja e a justiça. They wanted the king to limit the power of bishops and deprive them of their vote in the House of Lords. Então eles queriam que o rei limitasse o poder dos bispos e também privasse os bispos do voto que eles tinham na casa dos lordes do parlamento inglês. A little parenthesis. Whereas, do you have a single house Now, there are parliament two, here there are too? two, yeah. Because you have a dual chamber parliament. Yeah. One's kind of like a Senate, Yeah. one's like a Congress. England had a dual parliament as well. Então, como nós aqui no Brasil, nós temos um governo que tem duas casas, o Senado e a outra casa, que não sei o nome em português. Também, os ingleses também tinham. There was the regular parliament, the House of the People. Então, tem um parlamento que é a casa dos comuns, do povo, And then the House of the Lords, e também tem a casa dos lordes. which is made up of English nobility E que na casa dos lordes tem a nobreza inglesa and bishops of the church. e os bispos da igreja. And thus it was impossible to reform the church through parliament because of the House of Lords. Então, foi quase impossível reformar a igreja pelo parlamento por causa da casa dos lordes. So the Grand Remonstrant asked for the bishops to be removed from the House of Lords. Então, a grande remonstrância pediu diretamente ao rei que ele removesse da casa dos lordes os bispos. 9 days later, a group of London ministers 9 dias depois, um grupo de ministros de Londres, brought another petition to Parliament eles trouxeram uma outra petição para o parlamento, that Parliament would call for a synod of grave, that means serious, learned, and judicious divines in a regular monthly fast. Então, eles reivindicaram, eles pediram que fosse convocado um sínodo de homens muito sóbrios, muito estudiosos e com muito entendimento, e também pediram uma mensalmente fast. Como é? Um jejum mensal. Obrigado. Parliament did that, E o parlamento aceitou esse pedido. and they called for an assembly in June of 1643. E em 1643, no mês de junho, eles iniciaram este parlamento. Meanwhile, a Essa civil assembleia. war has begun. Enquanto isso estava acontecendo, também surgiu uma guerra civil. January 4th of 1642, Charles tried to enter Commons and arrest 5 members of the House of Commons. Em janeiro de 1642, o Carlos entrou na Casa dos Comuns e tentou prender vários políticos lá. That act was against the law. Isso foi um ato ilegal da parte dele. Could not arrest a member of Parliament while Parliament was in session. Não era possível prender um membro do parlamento enquanto o parlamento estava em sessão. So Parliament said no to Charles I. Então o parlamento disse não a Carlos I. So in August of that year, August of 1642, Então, em agosto deste mesmo ano, 1642, it's important you understand this. é muito importante você entender o seguinte: The king raised an army against Parliament. o rei ele levantou um exército contra o parlamento. 2 weeks later, Parliament appointed its own army. E algumas semanas depois, o parlamento formou seu próprio exército. Initially led by an English nobleman named Earl of Essex. Então, inicialmente tinha como o general deles um nobre inglês, o Earl de Essex. But the problem was the Earl didn't know much about military. Mas este Earl de Essex ele não sabia muita coisa sobre coisas militares. In initial conflicts, the parliamentary army was losing. E nas primeiras batalhas, os parlamentares sempre estavam sendo vencidos. And so Oliver Cromwell comes on the scene. He's a member of Parliament. Aí, de repente, surge o Oliver Cromwell, que ele era membro do parlamento. And he puts together an army called the New Model Army.
Então ele formou um exército novo, que é chamado o Novo Exército Modelo, to fight against the king. para guerrear contra o rei. But Parliament also needed the help of the Scots, Mas o parlamento também precisava da ajuda dos escoceses, who had also taken up arms against the king. porque os escoceses também tinham levantado exércitos para guerrear contra o rei. Now, this all fits with the Westminster Assembly. Agora, tudo isso tem a ver com os padrões de Westminster e a Assembleia de Westminster. And so the Scots agreed that they would help the English fight the king, Então, os escoceses concordaram que eles iriam ajudar os ingleses para juntos pelejarem contra o rei, with the condition sob uma condição: that Parliament would take with them, the Scots, the Solemn League and Covenant. que a condição é que o parlamento inglês deve se unir com os escoceses naquele pacto solene, naquela aliança solene que eles fizeram. The Solemn League and Covenant was a commitment, a vow to God that the Scottish Church would remain Presbyterian Reformed, Então, a liga solene e pacto, aliança da igreja escocesa foi que eles iriam manter a fé presbiteriana reformada. and that the churches of the three kingdoms, which would be Ireland, Wales, and England, would be as much as possible governed in the same manner. E que todas as partes do Reino Unido iriam, na medida que for possível, iriam também seguir este mesmo princípio, ser governados por esse princípio. And Parliament entered into that covenant. E o parlamento entrou neste pacto, nessa aliança. On the basis of that, the parliamentary army received help from the Scots. Então, por causa disto, agora os escoceses começaram a ajudar o exército do parlamento. More importantly, 8 Scottish commissioners were to attend the Westminster Assembly. E mais importante ainda, que foi decidido que 8 representantes escoceses iriam participar na Assembleia de Westminster. Rutherford, Henderson, Gillespie, and Alexander being the most famous. Então, esses nomes sendo os mais famosos. So back to the war now. Então, voltando para a guerra. The parliamentary army defeats the royal army in 1644. Em 44, o exército do parlamento venceu o exército do rei. And in 1645 defeated the king's army at a place called Naseby. E em 45, mais uma vez, o rei foi derrotado numa cidade chamada de Naseby. Archbishop Laud and Charles I were arrested. O arcebispo Laud e o Carlos I foram presos. Archbishop Laud was executed in 1645. O arcebispo Laud foi executado no mesmo ano. Parliament was agreed to let the king live. E o parlamento estava realmente de acordo que o rei poderia continuar com vida. Until it was discovered that he was secretly making plans for the French to invade England and rescue him. Mas de repente eles descobriram que ele estava tentando fazer planos secretos com os franceses para a França invadir a Inglaterra para resgatá-lo. And thus the king was beheaded in 1549. E, portanto, ele foi degolado em 49. Which caused great division amongst the Parliament. The Presbyterians were against killing the king. The Congregationalist Independents were in favor of killing the king. Então, isso causou muito conflito no parlamento, porque os presbiterianos estavam contra a execução do rei, os independentes, os congregacionais, estavam em favor de matar o rei. And that's why the Presbyterians left Parliament in 1649. E por isso, por esta razão, em 49, os presbiterianos se retiraram do parlamento. Meanwhile, back at Parliament, Então, voltando para o parlamento. they assembled the assembly to meet June 12, 1643. Eles reuniram a Assembleia em 12 de junho de 1643. 120 ministers and 30 laymen were invited. 120 ministros e 30 homens leigos foram convidados.
Now, if you get to visit the Jerusalem chamber, you'll wonder how in the world can they get 150 men in there. Agora, se você for visitar a sala de Jerusalém lá, você vai se perguntar como eles conseguiram colocar tanta gente nessa sala. But only about half of that number attended regularly. Mas somente a metade deste número que estava de uma forma mais frequente e regular participando nas reuniões. Two main factions, though, had developed. Agora surgiram duas facções principais: The Independents os independentes and the Presbyterians. e os presbiterianos. They would agree doctrinally on everything. E em termos de doutrina, eles estavam de acordo em quase tudo. But when it came to worship and church government, they had serious disagreement. Mas quando se trata de culto e governo da igreja, não estavam de acordo em muitas coisas. Westminster's initial responsibility was simply to revise the 39 Articles. Então, a primeira responsabilidade inicial da Assembleia foi apenas uma revisão dos 39 artigos, Make them more consistent with what they believe Scripture taught. para tornar estes artigos mais coerentes com aquilo que a Bíblia ensina. But soon it was realized that the reform had to be much more major. Mas logo depois eles entenderam que era necessário tornar a reforma muito mais profunda. So they began to write a confession of faith, a larger catechism, and a shorter catechism. Então eles começaram a escrever uma confissão de fé e um catecismo menor e maior. And that's what you have today. E é isso que vocês têm hoje em suas mãos. They finished the confession of faith and it was approved by Parliament in 1647. Terminaram a confissão de fé, foi aprovada pelo parlamento em 47. And the Scots then adopted it both in the General Assembly and in their Parliament August 27th, 1647. No mesmo ano, em agosto, 27 de agosto, os escoceses, tanto no parlamento quanto na Assembleia Geral, aprovaram também. The English Parliament approved the larger catechism in 1648. O parlamento inglês aprovou o catecismo maior em 48. And the Scottish Assembly approved it in July of 1648. E a Assembleia Escocesa, no mesmo ano, no 24 de julho. The Shorter Catechism, which had been approved earlier by Parliament, was then approved by the Scottish Assembly in July 28th, 1648. E o catecismo menor, que já tinha sido aprovado pelo parlamento inglês mais cedo, foi aprovado pelos escoceses em 28 de julho de 1648. The Directory of Worship, which was passed Commons on January 3rd, 1645. Então, nós temos o diretor de culto, que passou pela Casa dos Comuns em 3 de janeiro de 1645. Was adopted by the Scottish General Assembly in February of 1645 and then by the Scottish Parliament. E no outro mês, em fevereiro, foi adotado tanto pelo parlamento quanto pela Assembleia Geral Escocesa. And then the form of church government, which was finished in 1645, E a forma de governo eclesiástico que foi terminado em 1645, was passed with certain resolutions in Parliament isso passou com certas resoluções no parlamento containing the substance of Presbyterianism que continham a substância do presbiterianismo. because of the influence of the independents who believed in congregational government. It was never formally adopted. Mas por causa da influência dos independentes que criam no governo congregacional, nunca foi formalmente adotado. So these are first three of the documents that you have, basically unchanged except for 2 or 3 places. Então, estes primeiros 3 são os documentos que vocês têm em suas mãos, que basicamente são iguais, com algumas pequenas mudanças. And again, if you can make your way through English, there is a great edition of the originals. E mais uma vez, se você conseguir ler em inglês, tem uma edição muito legal dos documentos originais, Published by the Free Presbyterian Church of Scotland. que a Igreja Presbiteriana Livre da Escócia publicou. It has all of these documents, Tem todos esses documentos, plus a number of other very useful documents. mas alguns outros documentos muito úteis também. I will say that the Directory of Public Worship has 4 pages on preaching, Eu diria que o diretor de culto público tem 4 páginas que tratam da pregação. that are probably the best 4 pages in English language. E provavelmente são as melhores 4 páginas sobre pregação na língua inglesa.
Just a little bit then about the key doctrines. Então, um pouco sobre as doutrinas chaves. The Westminster Standards were the last of the Reformation documents. Os padrões de Westminster são os últimos documentos produzidos pela Reforma. The first, the Canons of Dort, Os primeiros são, entre os primeiros são os cânones de Dort, and then the Belgic Confession and the Heidelberg a Catechism. Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg. From 100 to 50 years before Westminster. Mais ou menos 100 até 150 anos antes da Assembleia de Westminster. And the great advantage then of the Westminster Standards E então a grande vantagem dos padrões de Westminster is that they were put together in the maturity of English or of the Reformation. é que foram produzidos e confeccionados com toda a maturidade do movimento reformado. And are much clearer on, or are precise, I should say, on a number of key doctrines. Em várias doutrinas chaves tem um grau de precisão e clareza ainda maior. Now, my brother might not agree. Eu concordo. But for example, creation. Por exemplo, a criação. In the three forms of unity, it asserts that God created all things. Nas três formas de unidade se afirma que Deus criou todas as coisas. But Westminster ties it down. Mas Westminster fala isso com mais detalhes. God made all things by the word of his power in the space of 6 days, and all very good. Deus fez todas as coisas pela palavra do seu poder no tempo de 6 dias e tudo muito bom. Another area would be covenant theology or federal theology. Uma outra área seria a teologia pactual ou federal. The concept of the covenant of works and this relationship to the covenant of grace was being worked out during this period of time from Belgic and Heidelberg until Westminster. O conceito da obra, do pacto das obras e a relação com o pacto da graça, tudo isso estava sendo desenvolvido teologicamente naquela época entre a confissão belga e os padrões de Westminster. A very mature statement then on covenant theology. Então nós temos nos padrões uma afirmação muito madura sobre a teologia pactual. So some of the distinctives are inspiration and inerrancy of Scripture, which we would share with all of these doctrines are in the three forms of unity. Então, todas essas doutrinas nós temos nas três formas de unidade. A very fully developed, mature federal covenantal theology. Nós temos mais plenamente, de uma forma mais madura, nos padrões. Inspiração e inerência das Escrituras, uma teologia pactual. Emphasis on the sovereignty of God, decree, providence, election, reprobation. Uma ênfase sobre a soberania de Deus, os decretos, providência, eleição, reprovação. Literal creation. Uma criação literal. The doctrine of Christ, as I said last night, that leads to all the doctrines of grace. A doutrina de Cristo que leva a todas as doutrinas da graça. The regular principle of worship. O princípio regulador do culto. And reform piety. E a piedade reformada. This is something about your heritage. Então isso tem a ver com vossa herança. I hope you have a greater appreciation for what you have, but also how God, through the centuries, brought these things to pass. Eu espero que você tenha agora, que você possa apreciar melhor aquilo que você tem e também que você possa ver como Deus tem dirigido as coisas no decorrer dos séculos para você ter em suas mãos. Which reminds us, in all of life, we can rest confidently in Him. As suas confissões. E isso nos lembra que nós, em toda a nossa vida, podemos descansar na sua providência. As I mentioned last night, I have prepared a reader by which you can read through the Confession and Catechisms annually. Como eu mencionei ontem à noite, eu preparei uma lista, guia de leitura para ler todas as confissões todo ano. I've sent that to Pastor Americo. Eu enviei para o pastor Américo. And we can make it available to you. It's on the seminary website, but we could also we can work that out. Então, se você quiser, você pode falar com ele ou olhar no site do seminário lá no Greenville para acessar este guia de leitura. Oh Deus, glorioso, soberano, exaltado acima de todas as coisas, de tudo e todos que existem, que habitas em luz inacessível, que governas todas as coisas para a tua maior glória e para a salvação da tua amada igreja. Senhor Deus, nós ouvimos uma aula sobre a história, sobre reis e rainhas, e sobre bispos e políticos, e guerras e exércitos, e reuniões e documentos, e em tudo isso, Senhor Deus, nós vemos a tua mão dirigindo a história em todo momento,
com a tua igreja em mente. O bem dela, a salvação dela, a pureza dela, a fidelidade dela. Ó Senhor Deus, a santificação dela. E nós te louvamos e nós te bendizemos por estes dons, essas dádivas tão lindas e ricas que tu tens concedido à igreja. Movendo, Senhor Deus, reinos e reinados, reis e rainhas, poderosos, movendo, Senhor, os céus e a terra, de tal forma que tudo chegou ao ponto de termos estes documentos produzidos. Estes documentos, Senhor Deus, que são amigos fiéis, guias fiéis, que nos ajudam a andar pelos pastos verdejantes da tua palavra e aprender cada vez mais sobre tua glória, sobre tua graça, sobre tua soberania, sobre nosso Senhor Jesus Cristo, sua obra e sua pessoa. Ó Senhor Deus, muito obrigado por estes documentos, pelos padrões de Westminster, a confissão de fé, o catecismo menor, o catecismo maior. Obrigado por tua providência que nos concedeu estes tesouros. E agora, Senhor Deus, que possamos sair daqui no coração apreciando esta linda e rica dádiva que recebemos das tuas mãos. E também apreciando, Senhor Deus, tudo que tu fizeste na história para que estes documentos chegassem até nós. Muito obrigado pelo ensino do Dr. Paiva e pela exposição que ele fez para nos ajudar em ter esse entendimento. E agora, Senhor Deus, que teu nome seja glorificado e que tua igreja seja edificada e fortalecida pelo uso fiel desses documentos em nossa vida dia a dia. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Remind you, if you didn't get your Portuguese language catechism songs, they're available in the courtyard. You better get them before they go away. Lembrando que se você não adquiriu ainda o CD dos cânticos sobre o catecismo, corra para comprar, porque talvez vai faltar o número suficiente.